Gemerson no Grêmio. O que eu sei sobre isso e a minha opinião sobre a iminente saída do zagueiro. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no botão aqui embaixo. Antes do assunto desse vídeo, o recado de sempre da KTO, nossa patrocinadora do canal do Frossar. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom Frossar. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito. E a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa. Beleza? Pessoal, vamos lá, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro de informação e segundo de opinião. Sobre informação, primeiro por que o Gemerson deve sair do Atlético. O Gemerson está em reta final de contrato no Galo, o contrato dele vai até dezembro de 2024 com o clube, e quando um jogador está no último ano de contrato, é claro que o staff do atleta e o clube conversam a respeito de uma possibilidade de renovação. E o staff do jogador escuta o mercado também, o que o mercado está disposto a pagar ao jogador para um novo ciclo em outro lugar. O que aconteceu nesse caso foi que o staff do Gemerson, os empresários do Gemerson, ouviram propostas melhores fora do Atlético do que dentro do clube em relação à renovação, a do Grêmio mais especificamente. O Renato Gaúcho quer contar com o Gemerson, a gente sabe como que funciona a atuação do Grêmio no mercado, o Renato pega o telefone, liga direto para o jogador e tá certo, boleirão, sabe conversar com o atleta, convence o jogador a ir para lá, isso aconteceu também no caso do Gemerson. Aliás, o Renato Gaúcho até admitiu também em entrevista ao Sport TV que fez isso com o Rodrigo Caio, que também está a caminho do tricolor gaúcho. Então, esse expediente é 100% natural, aconteceu e o staff do Gemerson vê com bons olhos a mudança de clube nesse momento. O Gemerson, pessoal, bastidores aqui, é um cara extremamente tranquilo assim, em relação a esse tipo de coisa. Deixa realmente os representantes tomarem as decisões, ele está satisfeito onde quer que esteja, está bem no Galo, tudo bem para ele também ir para o Grêmio. Realmente, assim, é um cara, não é papo não, é um cara muito tranquilo nesse sentido de negociação, não é um cara que vai bater o pé, eu quero isso, quero aquilo. Ele deixa realmente as pessoas que cuidam da carreira dele tomarem as melhores decisões. Então, a partir do momento que surge o Grêmio, a proposta do Grêmio é melhor do que o que seria uma renovação no Atlético, essa negociação ela passa a avançar e aí a gente entra num segundo momento que é em relação ao valor. Pelo que a imprensa gaúcha publicou, são 2,5 milhões de reais. Ah, Frossar, não é baixo o valor? Claro que é baixo, é um zagueiro titular do Atlético, 2,5 milhões de reais é pouco dinheiro. Porém, clube nenhum do mundo vai pagar um valor alto por um jogador que está há 7 meses do fim do contrato, gente. Isso não existe. Daqui a 1 mês e meio, qualquer clube pode assinar um pré-contrato e no fim do ano o cara sai de graça. Então, assim, é claro que a proposta seria num valor baixo pelas circunstâncias contratuais do Gemerson. E aí vale a discussão se vale a pena para o Atlético vender ou não. Eu vou opinar já já, mas fato é que a situação contratual e a situação de desgaste do Gemerson com parte da torcida do Atlético ajudam a explicar esse baixo valor. Eu quero falar sobre isso também porque é informação aqui, bastidores. O fato de o Gemerson estar nesse ano desgastado com parte da torcida e tal, entra nessa equação também para o staff dele e ele ali acharem uma boa ideia, saírem do Atlético nesse momento e irem para o Grêmio. Aqui vai até um recado para o torcedor que no meio do jogo fica vaiando o jogador. Isso desvaloriza o jogador, é simples. O jogador passa a médio e longo prazo a valer menos em função desses episódios. Eu entendo a frustração do torcedor que vai ao estádio, o cara dá um azar, faz um gol contra, como aconteceu no caso do Gemerson, mas o jogador nunca vai fazer um gol contra de propósito, jogar mal de propósito. O Gemerson é um cara extremamente profissional, muito bem quisto internamente no Atlético e aconteceram os erros, não à toa ele joga sempre com todos os treinadores, é bom zagueiro, muito bem avaliado por todos os técnicos que passam, mas aconteceram os erros e o torcedor pegar no pé do cara com bola rolando, vaiar o jogador com bola rolando. Aliás, esse tipo de comportamento é cada vez mais comum no futebol moderno e me dá até ânsia, assim, porque quem frequentou o Mineirão Antigo e quem viveu a época de vacas magras do Atlético sabe que não existe, gente, vaiar jogador com bola rolando, vaia depois, critica de uma outra forma, mas durante o jogo tem que apoiar, tem que jogar junto do time
E, enfim, esse tipo de coisa vai minando porque o staff do Gemerson entende nesse momento que já em função desses episódios que aconteceram nessa temporada, de vaias, de críticas mais pesadas por parte da torcida, dificilmente o Gemerson conseguiria recuperar todo o prestígio com a torcida, né, como já teve um dia. Então, isso sempre fica ali como uma pulguinha atrás da orelha. Se o Gemerson erra em um novo jogo, vão lembrar do gol contra, vão pegar todo aquele histórico ali para criticar de uma forma mais pesada. Então, por isso, as pessoas que trabalham com ele entendem que é uma boa fase, ali, um bom momento para ele mudar de clube, vestir outra camisa, iniciar ali uma trajetória do zero, entendem que o ciclo dele no Atlético está de fato finalizado e por isso estão com a intenção de fazer essa negociação e o Atlético também vendo com bons olhos a saída do Gemerson com uma grana e a última possibilidade de fazer dinheiro com o Gemerson, né, como eu disse, o contrato dele está no final e já com uma contratação engatilhada e encaminhada para a reposição, que é a do Júnior Alonso. A gente já falou sobre o Alonso aqui no canal, ele deve mesmo chegar no meio do ano, que é quando o Gemerson sai. Então, assim, uma preocupação que eu tenho, mas também não é tão grande, eu vou explicar por quê, é em relação a perder o Gemerson antes, né, da janela ser aberta, antes, portanto, do Alonso chegar como reposição. Por quê? O Gemerson nessa temporada, o zagueiro mais saudável, vamos dizer assim, mais inteiro que a gente tem no nosso elenco. Eu tenho uma planilha que eu faço de acompanhamento de lesões, eu anoto lá todas as lesões dos jogadores, quantos jogos cada um perdeu, e pelas minhas contas, nessa temporada, o Maurício Lemos e o Bruno Fux já perderam 6 jogos cada por questões físicas e o Igor Rabelo perdeu 2. O Gemerson perdeu apenas 1 nessa temporada. Então o Gemerson era o zagueiro mais inteiro, os outros 3 têm ali questões com problemas físicos, com lesões, mas são 3, né, pessoal? A gente fala assim, parece que, pô, a gente não vai ter nenhum dos 3 e o Gemerson saindo não vai ter zagueiro para jogar amanhã, vai. Eu acho bons zagueiros. A gente tem o Fux, o Rabelo, o Lemos, o Batalha, que virou zagueiro agora. Eu acho que só volta para o meio em caso de necessidade. E o Rômulo, que é um garoto da base que o Milito gosta muito, inclusive. Aliás, o Rômulo tem uma característica de velocidade que eu acho que talvez ele seja o único agora com a saída do Gemerson, né? O Gemerson era, na minha opinião, dos zagueiros do Galo mais rápido, né? Aquele zagueiro com mais explosão para correr atrás no atacante, no lance de contra-ataque ou algo do tipo. A gente já viu vários casos de recuperação boa do Gemerson, dele, né, correr atrás e conseguir chegar e travar o jogador adversário. Aconteceu inclusive no clássico contra o Cruzeiro, né, aquele desarme que ele faz impedindo o gol, salvo engano, do Matheus Pereira. Então é um zagueiro que tem essa característica e isso me preocupa, perder um zagueiro rápido, porque é raro a gente achar isso hoje no mercado, mas o Rômulo é um garoto que está sendo lapidado, estreou muito bem, o Milito gosta muito e pode ter essa característica aí para alguma situação específica em um jogo ou outro, beleza? Agora vamos lá para a opinião, pessoal. O que eu acho dessa venda do Atlético, né, caso se confirme, do Gemerson para o Grêmio, 2,5 milhões de reais. Assim, é claro que o Atlético tinha a opção de não vender, segurar o jogador até o fim do contrato, e aí ele é do clube, né, até o fim do ano. Claramente não vai acontecer, porque o Atlético já tirou, como publicou a Itatiaia, o Gemerson da relação do jogo contra o Sport pela Copa do Brasil. Por quê? Porque caso ele jogue pela Copa do Brasil pelo Atlético, né, na Copa do Brasil pelo Atlético, ele não pode atuar na competição por outro clube. No jogo da ida contra o Sport em BH, ele ficou fora e o clube informou que foi um controle de carga, né, mas aparentemente não foi, a gente nunca vai saber, mas pode já ter sido justamente essa possibilidade de saída, porque se ele joga um jogo que seja, ele não pode mais atuar na competição por outro clube. Então o Gemerson fora do jogo contra o Sport por isso, e tem a questão do limite de 7 jogos no Brasileiro, né? Se o jogador passar de 7 jogos por um clube no Campeonato Brasileiro, ele não pode atuar por outra equipe, né? Então o Atlético talvez tenha que segurar o Gemerson, né? Não usá-lo mais no Campeonato Brasileiro, ou usá-lo mais poucos jogos, para não estourar esse número, senão ele não poderá defender o Grêmio. Então isso é uma questão que fica um alerta aí, porque o Atlético vai ter um zagueiro a menos antes de ter o reforço do Júnior Alonso, né? Eu entendo que isso está na equação, mas a outra opção do Galo era colocar para jogar, não vender e ficar com o cara até o fim do contrato e perder de graça em dezembro. Além de não arrecadar esses 2,5 milhões de reais, né, que de fato é um valor baixo, mas é um valor, é um dinheiro, não deixa de ser,
tem a questão também de travar o cara ali, sabendo que o cara sai daqui a 6 meses. É claro que pode dar certo. A gente lembra, por exemplo, o América fez isso recentemente com o Ademir. Vocês vão lembrar, o Palmeiras tentou tirar o Ademir do América, o América não vendeu, segurou até o fim do contrato, perdeu para o Atlético de graça, entendendo que o Ademir ia fazer em campo naqueles 6 meses ali valia mais do que o valor que estava na mesa para o Ademir sair, né, 6 meses antes do fim do contrato. Valeu a pena, de fato, ele jogou bem na reta final da temporada. Agora, outro exemplo de que está dando certo é o próprio Bernard, na Grécia, né? Já tem pré-contrato com o Atlético, chega agora em julho para o Galo, mas está comendo a bola lá na Grécia, né? Na reta final do contrato dele, está jogando muito bem. Então, pode dar certo, mas assim, eu entendo que até por um respeito ao jogador, né, que tem essas questões do clima dele com a torcida, né, e aí de repente ele falha daqui a 2, 3 jogos e pô, olha lá, tá falhando porque vai pro Grêmio. Então assim, por respeito ao jogador, é um desejo dele, do staff dele e tem um valor na mesa, eu acho que faz sentido a venda. É claro que eu gostaria, né, que o Atlético conseguisse vender o Gemerson por um valor maior, mas certamente, como eu já disse nesse vídeo, as vaias ali de parte da torcida, né, e a encheção de saco de parte da torcida com o Gemerson desvalorizaram o jogador, isso é fato. Você que vai a um jogador no meio do jogo, você está desvalorizando um ativo do seu clube, não tenha dúvida disso. E o desejo dele de sair, né, somado ao valor que está na mesa, somado à ligação do Renato, somado à vinda do Alonso que está próxima, tudo isso fazem com que, na minha opinião, faça sentido a venda do Gemerson no meio do ano pro Grêmio, beleza? Caso ele ainda jogue pelo Atlético, né, que faça bons jogos pelo Galo, fechando a sua passagem. Caso o Atlético opte por já agora deixá-lo encostado e dar oportunidade para outros zagueiros, que esses outros zagueiros correspondam, né, e joguem bem até a chegada do Alonso, que vai, né, na minha opinião, sair na frente aí por uma vaga nesse time titular, e que o Atlético siga sua caminhada e que o Gemerson também seja feliz na sequência da carreira. Beleza? Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até o final. Mais uma vez, se ainda não é inscrito no canal do Frossar, se inscreva aqui embaixo, tem vídeo todo dia falando de Galo aqui no canal. Mande para os amigos, curta o vídeo, ative o sininho para receber notificações. Deixe aqui nos comentários também a sua opinião sobre essa provável saída do Gemerson. Grande abraço a você e até o próximo vídeo.